Boa tarde, galera. Segundo ano da Unidade Campestre. Estamos aqui de novo, né, para mais uma aulinha, essa aula gravada, já que vocês estão em prova hoje, né? A gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre a crise da República Velha, né, o que levou à derrubada da República Velha, na verdade, o início do fim, vamos falar assim, né, do movimento da Primeira República ali, analisando os aspectos políticos, econômicos que vão levar a uma crise naquele momento. E que, na próxima aula nossa, que é a aula sobre Washington Luiz, a gente vai estudar o golpe, né, que vai ser dado em 1930, que vai levar Getúlio Vargas ao poder. O foco dessa aula aqui é o tenentismo. Nós vamos trabalhar muito em cima do movimento tenentista, as origens, né, do tenentismo, do militarismo aqui dentro da República Velha, onde, né, haverá um enfrentamento entre os jovens oficiais do Exército, os tenentes, contra os coronéis, os grandes latifundiários da República Velha ali. Então, o primeiro ponto para a gente analisar, nós estamos analisando aí os anos 20, né? Querendo pensar dentro da lógica, né, de governos que sofreram pressão do movimento que eu estou sugerindo a vocês aí, o tenentismo, né? E que, claro, que levarão a cabo, né, uma grande revolução posteriormente, que encerrará o período que nós conhecemos como Primeira República ou República Oligárquica aqui. Então, primeira coisa, né? Nós tivemos uma eleição no final do governo do Venceslau Braz. A eleição foi vencida pelo presidente Rodrigues Alves, que já havia governado o Brasil anteriormente, né? É o presidente que viveu a revolta da vacina em 1904, 1905 ali. Mas Rodrigues Alves não conseguiu, né, assumir o poder, não conseguiu se manter no poder. Por quê? Galera, Rodrigues Alves, ele foi vitimado pela gripe espanhola. Então, aquele presidente do quadriênio progressista, que modernizou o Rio de Janeiro, que enfrentou a revolta da vacina e acabou com a epidemia de varíola, é o mesmo presidente que vai ser eleito e vai morrer logo depois, vitimado pela gripe espanhola. Bom, o que vai acontecer? São Paulo e Minas começam a sentir os baques, né, de anos e anos de poder, de domínio político aqui no Brasil, da política do café com leite, né? E o Rio Grande do Sul, que era a terceira força, que era uma força militar que existia aqui no Brasil, né, começa a influenciar, começa a botar a mãozinha na vida política brasileira. Ou seja, nós percebemos que o café com leite está à beira de perder a sua força, de acabar, e que uma terceira força, que são os gaúchos, começam a abrir as asinhas, mostrar a sua força política, claro, baseado no militarismo que existe naquela região ali. Bom, o que vai acontecendo? Com o Rodrigues Alves não assumindo, né, foram feitas novas eleições, porque a regra era, né, governar metade do mandato mais um dia para que o vice assumisse. No caso do Rodrigues Alves, ele foi eleito e logo depois morreu. Então, é eleito o presidente Epitácio Pessoa. Então, a partir de 1920, nós temos o governo Epitácio Pessoa, um governo, de certa maneira, né, civilista, um governo que não é um governo militarista, um governo que apoia essa manutenção de civis no poder. Por quê? Porque ele viveu o período da Primeira Guerra Mundial. E o próprio Epitácio Pessoa foi um cara que foi até Versalhes, né, durante a conferência onde foi feito o Tratado de Versalhes, né? Então, a lógica que esse Epitácio Pessoa volta da Europa é de não querer, de maneira nenhuma, que o Brasil sofresse uma influência militarista, uma influência que pudesse, né, lembrar algo referente à própria guerra ali. Bom, qual é o grande problema do Epitácio Pessoa ao chegar ao poder? Ele coloca dois civis para comandar dois ministérios militares, o Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha. Isso faz com que os militares da época fiquem indignados, porque, veja bem, gente, até hoje no Brasil, o ministro da Marinha, o ministro do Exército, das Forças Armadas, vamos dizer assim, ele sempre é um militar, sempre é o cara de maior patente dentro do meio militar que acaba comandando as Forças Armadas. E no governo Epitácio Pessoa, em função do final da guerra, do antimilitarismo, ele coloca civis para comandar militares.
perceberam que não vai dar certo, vai ser um grande problema ali. Essa insatisfação com a política do café com leite, com o poder dos coronéis, com a manutenção, né, da política dos governadores, que manipulava a vida política do país, mas o fato de órgãos militares serem comandados por civis levam ao surgimento do movimento tenentista, ou seja, jovens militares do Exército não querem mais a República Velha, jovens militares do Exército, os tenentes, que é a patente mais baixa, né, do oficialato militar, querem a derrubada da República Velha, querem o fim daquele modelo político, daquele modelo econômico que se vivia o Brasil até então. Bom, ideologicamente, vamos pensar agora, como é que pensa quem é ou como se identifica o tenente? O tenente é um jovem oficial do Exército, originário da classe média urbana, ele não veio do meio rural, ele não está ligado aos coronéis, não está ligado ao meio coronelista. E esse cara acredita, né, que ele é um salvador da pátria. Ele se auto-identifica como salvador da pátria. Então, o tenente, ele tem na visão dele que ele veio para derrubar a República Velha, que ele veio para reorganizar a vida política do país, ele veio defender as instituições republicanas, né, em nome de um povo pobre, infeliz, que não se movia, que não lutava por nada. Então, ou seja, ele se coloca como herói protetor do povo e, como eu disse, um salvador da pátria. É a primeira lógica, a primeira visão do tenentismo. Salvadores da pátria que salvariam o povo, que libertariam o povo daquilo que era a República Velha no período. A segunda questão. Eles não acham, aliás, não é que não acham, tem certeza de que o povo não pode fazer e não conseguiria fazer uma revolução. Então, para eles, a revolução deveria vir de uma elite, né, revolucionária da classe média urbana, e essa classe média urbana, essa elite revolucionária, derrubaria a antiga elite coronelista que dominava o Brasil até então. Então, observando isso, analisando isso, a gente percebe que o tenentismo não veio para dar direitos ao povo, o tenentismo não veio para realmente salvar o povo. O tenentismo veio para fortalecer uma nova elite brasileira, originária da classe média urbana, originária dos meios militares, que agora quer o poder, que agora pretende tomar o poder, né? Seja pela via eleitoral, seja pela força militar. A ideia é essa, né? A grande crítica do tenentismo, vocês podem ter certeza absoluta, era o voto aberto, o voto de cabresto, a manipulação do eleitorado, as questões, né, do poder do coronel, da força política dos latifundiários. Essa é a grande crítica deles, né? Mas, pensem bem, ao chegarem ao poder, ao lutarem para derrubar a República Velha e chegarem ao poder, eles vão governar para quem? Para a própria elite. Então, analisem uma coisa. A elite latifundiária, a elite coronelista seria derrubada na visão deles ali, para que a elite urbana, revolucionária, militar, né, trouxesse para o país uma nova realidade, uma nova visão de desenvolvimento, uma reorganização política, né, para que o povo pudesse melhorar sua vida. Mas o povo não faria revolução, isso tem que ficar muito claro. A revolução não seria vinda pela mão do povo, ok? Terceiro ponto. Centralizar o poder do Estado, que eles falavam que o poder local dos coronéis era tão forte que acabava o quê? Criando problemas. Então, centralizar o poder na figura de um presidente, de um governo forte, moralizar a política, acabando com o voto de cabresto, com os currais eleitorais, com a manipulação política, criar representações estaduais que tivessem força nos estados iguais à Câmara dos Deputados que ficavam no Rio de Janeiro, defendiam o nacionalismo, mas não era uma coisa muito clara, não era uma coisa muito pontual. O ideal nacionalista deles não tinha uma pontualidade muito clara ali, e defendiam o voto secreto, acabar com o voto aberto. Isso era uma premissa que o Rui Barbosa, durante toda a República Velha, tentou defender, a ideia do voto secreto, a ideia da reforma política ali. O quarto item, fazer uma reforma no ensino, né? Segundo eles, era muito interessante, e acabar
com a ideia dos políticos profissionais que se formavam em direito, se formavam nas faculdades apenas para o uso político. Então, para eles, a reforma de ensino era uma reforma onde o povo teria acesso à escola, o povo teria acesso ao aprendizado, eliminaria o analfabetismo no país, mas, ao mesmo tempo, eliminaria aqueles políticos que estudaram para fazer o uso do conhecimento dentro da política, ou seja, demagogicamente, aqueles caras que falavam e nada faziam. E usavam os títulos de conhecimento, de formação que eles tinham para alcançar o poder. Então, uma educação, na verdade, que buscasse a verdadeira lógica da educação, que era ensinar a população, dar acesso à educação ao povo no Brasil ali. Esses caras, né, ainda acreditavam, tinham a lógica de que era possível mudar toda a estrutura administrativa brasileira, acabar com o poder de São Paulo, acabar com o poder de Minas Gerais, igualar a vida política no país, dando direito, dando participação política a todos os grupos políticos dentro da nação, e não somente a paulistas e não somente a mineiros. Então, é muito interessante a gente analisar tudo isso, porque em determinado momento, lá em 29, na crise econômica, né, na quebra da Bolsa de Nova York, e quando o café for afetado aqui no Brasil, a política do café com leite vai romper, ela vai quebrar. E nesse momento que São Paulo e Minas rompem e se enfraquecem, é o momento que esse movimento tenentista vem com as ideias de salvar a pátria, colocar uma nova elite no poder, fazer reformas sociais e políticas, mexer com a questão educacional. Tudo isso vai acontecer a partir da visão desse militarismo, né, muito baseado no positivismo, no progresso, no desenvolvimento científico, e que não quer mais o modelo ultrapassado, o modelo que era colocado até então da República Velha ali. Bom, o primeiro movimento tenentista, a primeira ação tenentista, né, aconteceu em 1922. Houve, naquela época, um movimento no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, que era um colégio militar. Houve, naquela lógica da rebelião militar, a prisão, né, de um ex-presidente, que era o Hermes da Fonseca, que era militar. Para quem não lembra do Hermes da Fonseca, foi o cara que foi combatido pelo padre Cícero na revolta de Juazeiro, foi o cara que viveu aquela época da revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, né? Então, esse presidente, Hermes da Fonseca, ex-presidente, acabou sendo preso. O clube militar, onde os jovens oficiais se reuniam, foi fechado, a mando do governo, né? E aí o que aconteceu? Houve um movimento armado, né, que sai do Forte Copacabana contra a prisão de alguns oficiais e contra o fechamento do clube militar no Rio de Janeiro. E esse movimento armado anda pelas ruas do Rio de Janeiro. São 18 jovens tenentes armados marchando, né, em direção ao Palácio do Catete, que era a sede do governo federal na época, quando o presidente ficava ali. E durante a marcha dos 18 tenentes que iriam derrubar o governo, eles, naquele momento, olha só, 18 homens armados, 18 jovens tenentes, né, iriam derrubar um governo no Brasil. Galera, isso é surreal. Isso aí é uma coisa que você vai falar assim, moda, é impossível isso acontecer. Mas houve essa tentativa. Marcharam, foram fuzilados por tropas leais ao governo, por tropas que apoiavam o governo na época. Dos 18 tenentes, 2 sobreviveram e 16 foram mortos no meio da rua. Nesse primeiro movimento, nessa primeira ação tenentista, que é os 18 do Forte, a gente vê essa repressão violenta, essa repressão forte do governo contra o tenentismo. O governo que representava ainda a República Velha contra os jovens que queriam derrubar esse governo, derrubar e alterar a lógica política e social do país. Sobreviveram o tenente Eduardo Gomes, estou viajando aqui, e o tenente Siqueira Campos. Eu misturei o nome dos dois ali, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, tá? São nomes conhecidos, são nomes muito fortes do militarismo brasileiro, né? Aqui na nossa região do ABC nós temos aí diversas ruas com os nomes em homenagem
a Eduardo Gomes, ao Siqueira Campos, que foram heróis tenentistas em 1922 ali. Bom, no mesmo ano, explode a revolta tenentista no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo a Semana de Arte Moderna de 22. Moda, nós estudamos modernismo em literatura, provavelmente segundo ano já deve ter visto ou irá ver agora, né, o modernismo. E aí lembrar da Semana de Arte Moderna, que daqui a pouquinho, né, daqui 2 aninhos aí, menos 2 anos, completa 100 anos, né? Ela comemorava em 1922 o aniversário da independência do Brasil, 100 anos da independência. Aconteceu, na verdade, em 3 dias, quer dizer, uma semana que não é uma semana, são 3 dias de exposição, né, de apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, aquele que está lá no centro de São Paulo até hoje, né, onde a pintura, a escultura, a poesia, a literatura, a música foram apresentados ali. E vocês estão vendo um cartaz referente à Semana de Arte Moderna de 22, feito naquela época, né? Nós tivemos grandes financiadores da Semana de 22, né, como a família Matarazzo. Tivemos donos de jornais que fizeram grandes publicações divulgando, né, esses 3 dias de exposições em São Paulo, aqui. E a semana bombou. Foi a grande experiência, né, modernista aqui no Brasil. Quando você fala em Tarsila do Amaral, Menotti Delpicchia, Rego Monteiro, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Graça Aranha, né, Di Cavalcanti, foram pintores, músicos, escultores, né, que participaram daquele movimento ali. E o interessante era o seguinte: o que a Semana de Arte Moderna queria? Primeiro, romper com o tradicional, romper com o que era conservador. Você pode perceber que a cultura, a arte também que é o rompimento com a República Velha, né? A lógica da pintura, a lógica da literatura, a lógica da música, né? Ela se basearia nas vanguardas europeias daquele período. Então, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, que estavam pipocando ali na Europa e que foram trazidos para o Brasil pelos artistas, foram incorporados à cultura brasileira. A ideia dos modernistas não era fazer uma simples cópia das vanguardas da Europa e trazerem para o Brasil. Não era isso. Na verdade, era utilizar o que havia de bom, o que havia de mais importante nessas vanguardas europeias, a técnica, mas aplicar o tema brasileiro, mostrando o personagem do Brasil, a fauna brasileira, a flora brasileira, a cor tropical, o folclore nosso aqui. Então, como a Tarsila do Amaral falou, né, e criou naquele momento o movimento, né, era um movimento de antropofagia cultural. Alguém vai falar assim, moda, antropofagia cultural? Sim. Antropofagia, nós aprendemos, né, dentro da história do Brasil, que era aquela relação do índio, né, que quando vencia um inimigo de guerra se alimentava da carne do inimigo para conseguir o quê? A força do inimigo, né, incorporar o espírito do inimigo nele ali. A antropofagia cultural é você ir até a Europa, trazer os elementos da vanguarda europeia, se alimentando na nossa cultura desses elementos, mas não só copiando, mas colocando dentro dessa lógica, né, dessa estética europeia, a nossa cultura, o nosso elemento, a nossa paisagem, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa tropicalidade que era vista ali. Então ela é importante porque ela bate de frente com movimentos literários importantes, como o parnasianismo. Os modernistas vieram para bater no parnasianismo, bater no conservadorismo, bater na simples cópia da Europa, querendo criar uma identidade nacional, uma identidade brasileira na arte aqui. E aí, junto com esses 2 momentos extremamente interessantes, que é o movimento no Rio de Janeiro, 18 do Forte, e aqui em São Paulo, a Semana de 22, a gente vê o nascimento no Brasil do Partido Comunista Brasileiro. Alguém vai falar assim, não, mas aí qual a importância do Partido Comunista no Brasil? Galera, o trabalhador brasileiro, vocês viram, durante a greve geral de 1917, ele não tinha organização nenhuma, né? Então o trabalhador foi para a rua em São Paulo em 17, usou as ideias socialistas, anarquistas, lutou,
conseguiu lá melhorar o salário, conseguiu diminuir a jornada, mas caramba, todo mundo foi preso, teve trabalhador morto, teve trabalhador estrangeiro deportado, né? Então não existia aqui no Brasil, na verdade, algo que lutasse pelo direito do trabalhador. Algo que fizesse criar no Brasil um sindicalismo, por exemplo, que pudesse combater a exploração violenta do trabalhador e pudesse buscar algum direito para ele. O Partido Comunista nasce, né, da vontade de intelectuais, da vontade de pessoas ligadas ao meio trabalhista no Brasil, de lutar por direitos, lutar por benefícios, lutar por uma lei trabalhista aqui no país, que não existia. Então, é muito importante a fundação do Partido Comunista, não porque eles fossem dar um golpe no Brasil, não porque o comunismo que estava lá na União Soviética ia chegar aqui. No primeiro momento, não era isso, né? Mas, sim, a ideia de um movimento em que você tivesse anarquistas, socialistas, tal, que pudessem lutar a partir dos anos 20, que é o período que nós estamos falando aí, pelo direito do trabalhador, pela sobrevivência do trabalhador à opressão violenta das empresas, né, dos grandes conglomerados daquela época ali. Galera, é um período bastante conturbado. A arte está se mobilizando na semana de 22. Os 18 do Forte tentaram um golpe que acabou na morte de 16 deles ali contra o governo. O nascimento do Partido Comunista é importante na luta trabalhista, na luta do direito trabalhador ali. E, por último, nós vamos ver acontecer uma revolução em 1923 no Rio Grande do Sul. Um coronel chamado Borges de Medeiros iria, né, na verdade, se eleger pela quinta vez seguida para governar o Rio Grande do Sul. Você imagina isso, era quase que um governo permanente, né? Cada mandato, 4 anos. O cara ia se eleger pela quinta vez, quer dizer, ele ia ficar 20 anos no poder, né, eleito pela manipulação eleitoral, pelo voto de cabresto, né? E aí, os tenentes do Rio Grande do Sul, os jovens oficiais de lá, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, se rebelaram, né, contra a quinta eleição desse Borges de Medeiros, impediram que ele conseguisse se eleger, ou seja, não deixaram que ele conseguisse chegar à quinta eleição, e foi assinado no Rio Grande do Sul um pacto chamado Pacto ou Acordo das Pedras Altas, como era conhecido na época, né? Onde o Borges de Medeiros se comprometia a não se eleger e os tenentes se comprometiam a não fazer uma guerra civil no Rio Grande do Sul contra ele e contra os coronéis que o apoiavam. Então, nós temos um choque no sul do Brasil entre o coronelismo de Borges de Medeiros e o tenentismo, que ali no Rio Grande do Sul vai tentar evitar, e conseguiu evitar, na verdade, a quinta eleição consecutiva desse candidato, desse coronel na região, né? A partir do movimento de 1923, nasce a coluna Prestes. Vamos prestar bastante atenção nisso. A partir do tenentismo de 1923, nasce a coluna Prestes. Moda, porque o nome Coluna Prestes. Coluna é uma organização militar. Quando você fala de um grupo armado marchando, é uma coluna. Prestes é um tenente, um jovem tenente do Rio Grande do Sul chamado Luiz Carlos Prestes. Essa coluna, comandada pelo Luiz Carlos Prestes e comandada pelo Miguel Costa, a gente pode, às vezes, achar numa prova de vestibular, coluna Miguel Costa Prestes. Miguel Costa traço Prestes. Por quê? Porque o vestibular, às vezes, coloca o nome dos 2 comandantes dessa coluna tenentista, né? Eles se unem no Rio Grande do Sul após impedirem a posse do Borges de Medeiros pela quinta vez seguida eleito ali. Reúnem um grupo de tenentes e um grupo de civis que os acompanhavam e saem marchando pelo Brasil, atacando coronéis, atacando fazendeiros que oprimiam o povo, tentando fazer um golpe, marchando pelo Brasil. O que é interessante nessa coluna é que o Prestes e a sua coluna marcharam pelo Brasil em 3 anos, 24, 25, 26, tá? 3 aninhos. Eles marcharam 24 mil quilômetros. Galera, é inimaginável pensar num grupo militar, numa coluna militar, né,
marchando 24 mil quilômetros, atacando fazendas, atacando coronel, enfrentando a força pública do governo, né? E para vocês terem uma noção clara, o nosso litoral, ele tem aproximadamente aí 8 mil e poucos quilômetros, né? Quase 9 mil. A coluna Prestes marchou, saindo do Rio Grande do Sul, a distância mais ou menos igual que fosse de subir o litoral do Brasil inteiro, descer novamente e subi-lo novamente. Cara, 24 mil quilômetros. E segundo a história, essa é a maior marcha militar de um único grupo na história do mundo. Nós já tivemos grandes marchas no mundo, mas de vários grupos militares que foram se revezando e marchando e ocupando, né, territórios. O caso da coluna Prestes, ele é semi-igual. Por quê? Porque ele mostra um grupo de militares entrando no interior do Brasil, criando rotas do Rio Grande do Sul até o Nordeste, retornando e tomando todo o interior ali, o sertão brasileiro, né? Durante esses 3 anos e com um número impressionante de 24 mil quilômetros, né? O que vai acontecer? A coluna é o maior movimento tenentista da história da República Velha, dos anos 20 ali, ou seja, era o grande movimento que poderia, sim, em algum momento, enfraquecer e derrubar a República Velha, né? A gente conta, em determinado momento aí, né, com a coluna, com aproximadamente 1.500 pessoas que acabaram participando dela. Então, grupos armados que juntos, né, formavam 1.500 militares e civis que acompanharam esse movimento contra os coronéis, contra o governo da República Velha ali. E, em determinado momento, é interessante citar isso, né? Essa coluna, quando chega aqui no Nordeste brasileiro, ela acaba enfrentando, né, dentro da lógica do sertão ali, o grupo de Lampião, os cangaceiros do sertão ali. O governo chegou a colocar o grupo de Lampião, que era um grupo de bandidos, contra os tenentes, que também eram contra o governo, para lutar entre si. Foi uma jogada para o governo tentar eliminar ao mesmo tempo a coluna e, né, os cangaceiros ali. Bom, durante essa viagem de 24 mil quilômetros, foram feitos 53 grandes combates contra coronéis, contra o Estado, contra o governo, e o Prestes e os seus seguidores nenhuma vez foram derrotados. Ele não perdeu nenhum combate nessa marcha gigantesca que você vê aqui. A marcha inicial é essa vermelha, saindo do Rio Grande do Sul, vindo aqui à região de São Francisco, atravessando o sertão, vindo para a Bahia, subindo de novo para o Nordeste, região ali de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e tal. E depois essa faixa verde é o final da coluna, quando ela começa, né, a sofrer os ataques mais violentos do governo, e ela vai caminhar, saindo do sertão nordestino, e vai caminhar em direção, vocês vão observar, à Bolívia, onde os tenentes que, quando perderem, forem derrotados pelo governo lá em 26 para 27 já, né, eles vão acabar se exilando na Bolívia, tá? Para vocês terem uma ideia da luta da coluna aqui. Bom, em 27, já no último governo da República Velha, os últimos homens da coluna Prestes, os últimos 800 homens, né, fugiram do Brasil, como eu falei agora, foram para a Bolívia, né? O tenentismo, nesses 3 anos e pouquinho, né, de coluna, ele mostrou que tinha capacidade de derrubar o governo. Não derrubou, porque faltou uma aliança maior. Não derrubou, porque faltou unir mais forças ali. Mas o tenentismo, ele sabe que, se ele conseguir conjugar mais forças, ele vai derrubar a República Velha. Naquele momento, ele foi incapaz. Por quê? Que não tinha muitas armas, não tinha muitos soldados, faltava ainda, como eu falei, incorporar mais gente. Mas eles sabem que é possível. Eles sabem que há possibilidade de derrubar o governo, derrubar, né, Washington Luiz, que era o presidente, e tomar a República Velha. Uma curiosidade interessante, o Prestes, quando ele vai para a Bolívia, ele foge no final da coluna, quando o governo reprimiu violentamente. O Prestes, que era um tenente, que era um militar de baixa patente, lutando pela mudança aqui no Brasil, ao chegar na Bolívia, ele conhece o comunismo, então ele vai abandonar a lógica tenentista para se tornar um grande líder comunista brasileiro.
aliás, o maior da história do Brasil. Né? Se você pegar a história brasileira dos anos 20 até o século 21, a figura do Prestes é lembrada o tempo inteiro. Por essa marcha que ele fez e que acabou com ele indo para a Bolívia e adotando o comunismo, ele ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Então, o apelido de Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o grande herói tenentista brasileiro ali. E uma coisa que é interessante, vocês vão achar um documentário na internet, né, contando a história do Prestes, um detalhe, contada por ele próprio antes da sua morte. Né? O documentário chama-se O Velho. O Velho. Né? E nós temos um filme muito legal, muito bacana, tá? Contando a luta do Prestes contra Vargas, depois que ele já era um comunista, depois que ele voltou da Bolívia com os ideais comunistas ali, que é um filme que conta a história dele e da sua mulher, né, uma alemã judia comunista que veio para o Brasil para tentar derrubar o Vargas, que era um filme chamado Olga. Naquele filme Olga, baseado num livro homônimo, né, de um escritor bastante famoso aí, foi criada a lógica do filme, que mostra a luta dessa jovem comunista alemã, né, que vai lutar junto do Prestes para tentar derrubar o Vargas aqui no Brasil. É um filme muito interessante, muito bacana para você tentar fechar algumas ideias ali. Bom, para terminar a aula, vamos lá. O último elemento que aparece, também para mexer com a República Velha, para consolidar a luta contra os coronéis, é o cangaço, os cangaceiros do sertão. Aqui vocês têm uma foto, né, de Lampião e Maria Bonita, né, para quem não conhecia. Lampião foi o cangaceiro mais conhecido na história do Brasil. As fotos de Lampião são muito conhecidas porque nós tivemos um fotógrafo que acompanhou toda a trajetória de Lampião até a sua morte, até a emboscada em que o bando de Lampião foi assassinado, né? Ele e Maria Bonita. E a ideia do cangaço, por nós historiadores, é considerada como um banditismo social. Por quê? Vítimas da seca, da miséria, da fome, da opressão, dos coronéis, do abandono do Estado, nascem os cangaceiros do sertão do Brasil, na região nordeste ali. Andam em bandos armados, por isso que é o banditismo, que eles andam em bandos armados, lutando contra os coronéis, lutando contra o Estado, né? Ora, heróis por combater a República Velha, ora, heróis por combater o coronelismo, ora, heróis por combater, né, a violência contra o povo, e muitas vezes vilões, pois roubavam, matavam, assassinavam, tomavam as mulheres nas vilas onde eles entravam ali. Então, existe um lado heróico, existe um lado vilanesco, né, dentro do cangaço. Você vai perguntar, professor, o que o senhor acha? Né? Nós, historiadores, né, temos visões muito diferentes sobre isso. Para mim, especificamente, Lampião é um herói. Como foi também Maria Bonita, como foi Curisco, o Diabo Loiro, que fez parte do bando de Lampião, como foi Antônio Silvino, outro grande cangaceiro, chamado de governador do sertão, né? Então, nós temos uma lógica muito forte de heroísmo aí. Agora, a violência é um traço marcante, né? Galera, não defendendo a violência, pelo amor de Deus, claro que não, mas tem que entender que a violência primeira aconteceu contra eles. Passaram fome, a miséria, viram famílias assassinadas por coronéis, morreram na seca, seus familiares. Muitos desses cangaceiros se tornaram cangaceiros ainda crianças, depois que a família foi morta, a mando de um coronel, que é o caso de Lampião, né? Então, a violência deles é intrínseca, né? Está dentro deles. Nasce com eles pela violência que eles sofreram ali, né? Não defendo a violência, não coloco como o cangaço, como o violento que foi bom, mas a violência foi uma forma de resistir à violência. Violência contra a violência, né? Bom, o que aconteceu então? Nós temos esses bandos armados, né? O bando mais conhecido, como eu falei, o bando de Lampião. O primeiro grande cangaceiro foi Antônio Silvino. Lampião aparece, né, a partir de 1922 e em 38, ou seja, né, 16 anos depois que ele aparece como um grande cangaceiro, né, o Virgulino Ferreira da Silva, né, ele acaba morto. O cangaço teve seu auge no final da República Velha e no início da Era Vargas.
A República Velha termina em 30 e o governo Vargas começa ali. Então, entre 25 e 35 é o auge, e é exatamente a fase de Lampião, né? É o grande momento de Lampião. Nos anos 40, 1940, né, com o desaparecimento de Curisco, que foi um seguidor de Lampião e continuou, foi o que sobreviveu, né, da emboscada que matou o bando de Lampião, o cangaço é considerado naquele momento como extinto, como acabado, né, ali no sertão. Galera, é muito importante. O que era usado para combater o cangaço? Grupos militares armados, formados por policiais, por jagunços e coronéis, por militares do exército, né, que entravam na região do sertão para caçar cangaceiro. Eles eram chamados de volantes da polícia. Volantes. Então, homens armados da polícia, apoio de jagunços, apoio de militares do exército, para atacar o cangaço. Uma dessas volantes, né, cercou o bando de Lampião em 1938, fez uma emboscada. O bando de Lampião foi todo morto. Poucos escaparam, que é o caso do Curisco, né? Falar que todo foi morto é exagero, né? Desculpem. Alguns escaparam, que é o caso de Curisco. E lógico que, né, o governo foi implacável. Mataram o bando de Lampião, decapitaram o bando, depois colocaram as cabeças na porta de uma igreja, fotografaram e divulgaram para o Brasil inteiro que a República Velha, que o Estado da República Velha, que os coronéis haviam acabado, né, com o cangaço, né? Galera, isso acontecia frequentemente. O caso do Lampião, exclusivamente aí, acaba acontecendo no governo Vargas. Quer dizer, havia ainda uma perseguição que começou na República Velha e termina na Era Vargas contra bandos como o de Lampião, né? Então é muito forte isso, muito contundente isso naquele período ali. E para a gente finalizar, uma dica, né? Quando nós falamos, né, de cangaço, falamos de Padre Cícero, falamos de Antônio Conselheiro em Canudos, existe uma forma de literatura muito comum no sertão, em que são feitas xilogravuras, gravações em madeira e depois carimbos, né? Onde você vai fazer os famosos cordéis. Textos de cordéis são impressos em folhas de papel, pendurados num varal onde eles secam, e a pessoa vai lá, coloca o dinheirinho, tira o seu cordel e vai ler a história de um herói do sertão. E para os sertanejos, grandes heróis como Antônio Silvino, como Lampião, como Padre Cícero, como Antônio Conselheiro na Revolta de Canudos, marcam a história do quê? Do heroísmo da luta contra a República Velha, né, naquele período. Beleza? Aula longa, falei demais, como sempre, né? Mas uma aula importante para a gente entender, né, o finalzinho da República Velha, o período que marca esse momento importante da história do país. Beleza? Galera, agradeço a atenção de vocês aí, que estão assistindo essa aula gravada, tá? Quaisquer dúvidas, é só perguntar ao professor, tá bom? Eu estou encaminhando para vocês os slides da aula, tá? E aproveitem bem, estudem, tá? A nossa próxima aula, nós já vamos discutir a crise de 29 e a influência da crise de 29 no golpe que vai derrubar a República Velha em 1930. Beleza? Um abraço para todo mundo, beijos meninas, beijos meninos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.